Está no ar mais um episódio do PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos, Jeito de Brasil Ateliê, H17 Multiatendimento, Zap Pádua, BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação, Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite. Para você que acompanha a gente, está começando mais um episódio do PaduaCast. Mais um episódio super especial com um convidado super especial que tem uma história de superação, uma história de vitória que continua vencendo. Eu tenho a honra de estar recebendo o Dr. José Carlos Wittpor. Ô, João, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, porque eu conheço a sua trajetória como João do Teatro. Há anos você está começando lá o trabalho inicial como o teatro e hoje, graças a Deus, é um homem de sucesso. Deus te abençoe por isso. Amém. Eu quero agradecer demais. Eu sei que o tempo do senhor é bem corrido. E eu quero aproveitar esse tempo para aprender. Aprender bastante. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua trajetória. O senhor é de Pádua mesmo? Sou de Pádua, mas em primeiro lugar, veja bem, agradecimento. Agradecer a Deus por estarmos aqui, no passo. Agradecer minha família pelo apoio. E agradecer, veja bem, eu tenho um projeto aí, que eu vou nas escolas incentivar alunos, e de 2 anos para cá, graças ao Paulinho, ao Jardim Júnior, a cúpula da educação, e com ênfase para o professor Monique Tinoco, coordenadora. Então, rapaz, de 2 anos para cá, esse projeto, somos donos de nossas opções. Isso, claro, as consequências, faz parte do calendário municipal, aos alunos do 9º ano, onde eu levo para eles porque nós estamos no mundo do conhecimento, então isso é importante. E veja bem, eu tenho que mandar um abraço também, não pode deixar de mandar, a minha mãe, minha esposa, minhas filhas, meus netos, um abraço para nossos colegas de trabalho lá da Maju Madeireira, da Copom Contabilidade, dos Escola de Advocacia de Poiséias, lá da Ana, Cássio, Ricardo, a turma toda lá. Um abraço especial ao meu amigo Sócio Oséias. Eu tenho o prazer de estar com o Oséias há 50 anos. 11 anos como empregado e 39 anos como sócios. E nós temos essa satisfação de todo santo dia, agora me ligou agora há pouco, está presente, para o café das 10 horas. Poxa. Então, todo santo dia, agora é cappuccino, graças a Deus. Outra hora café. E é o nosso convidado. Todo santo dia, às 10 horas, cappuccino e Oséias. E convidado, chega lá, você é nosso convidado. Opa, que beleza. Então, veja bem, eu nasci em Pádua, ali na chácara, filho do falecido José Wittpor, ex-operário da antiga, extinta, da Papel Santa Marta, e da maravilhosa lavadeira, ex-lavadeira, Dona Eva Wittpor. Mamãe tem 87 anos, mas continua sendo o esteio da família. Mamãe chega a dar 3 terços por dia. Olha. Tá? E assim, rapaz, nós crescemos, família grande, né? Muito humilde, e casa pequena. Na verdade, rapaz, quando eu me emociono, é de tristeza, de lembrar momentos difíceis, porque, resumindo a ópera da nossa família em relação à humildade, eu conheci meu quarto e me casei. Né? Eu sempre dormi na esteira. Quando o pobre passou a ter sofá, aí melhorou. No inverno, no sofá, no verão, na esteira. Mas veja bem, quando eu vou nas escolas, dou palestra para jovens casais,
eu sempre assevero, faltavam bens patrimoniais. Mas a riqueza espiritual na minha família sempre foi muito grande. Eu nasci num lar cristão, onde meu pai fazia parte da Liga Católica. Sim. Então, desde pequenininho, meus pais me ensinaram, acho que todos os pais devem ensinar os filhos, que o caminho é Deus. Não importa a sua riqueza, seu patrimônio, mas a riqueza espiritual que nos dá felicidade. Eu deslumbro que o patrimônio ele nos dá comodidade e facilidade, que não tem nada a ver com felicidade. E para você ter felicidade, a meus olhos, a base é Deus. Se nós agregarmos, é culpa dos alunos, a nossa vida, Deus, família, igreja, trabalho, isso é o nome, sucesso. Não importa a dimensão do seu patrimônio. Você pode ganhar um salário mínimo e somos sucesso. Se você é respeitado, se você tem uma família que dá alegria, se você tem bons amigos, que é uma presa preciosa. Sucesso, no caso, não é o que a gente, né? Às vezes até eu tenho essa ideia errada de, poxa, vou comprar um carro, vou ter minha casa, e não necessariamente isso é o sucesso. Isso. E nos meus olhos, não. Você pode levar uma vida simples, mas é amado, você tem intimidade e conexão com Deus. Porque quando você tem intimidade e conexão com Deus, meus olhos, você observa que você nasce, cresce, vive e morre. O patrimônio é bom, mas meus olhos, o patrimônio para te dar felicidade, ele tem que ter sua função social. Eu tive, por exemplo, quando me casei, né, não queria pagar aluguel, o papai autorizou que eu construísse uma casinha lá no canto do quintal dele, 4 cômodos. Nessa época eu era empregado ainda. Né? 4 cômodos lá, pequenos, mas eu tinha dificuldade em terminar. E quando chegou na hora das instalações de água, de eletricidade, eu tive o prazer de ter um vizinho lá, falecido José do Prado, Dona Mariná, viva ainda, lá no Barra Gabri, um abraço para ela. Ele perguntou se eu ficaria feliz como presente de casamento a instalação de água e de luz. Quer dizer, na simplicidade dele, ele distribuiu aquilo e conhecia. E para mim foi extraordinário. Aí, na hora das portas, o falecido Isaac, lá na chácara, ele é pai do Adão Passinito, não conhece? Um carpinteiro. Ele me deu de presente, cara, as instalações da minha casa, das quadrilhas. Mas faltava ainda, rapaz, a janela da sala. O João Jesus, que era dono do Madeirão, ele sabendo disso, que era crente dos que trabalhava, deu de presente aquela janelinha. Então o que acontece? Cada um deu uma cota daquilo que ele me dá. E para mim foi extraordinário. Então, às vezes, rapaz, a gente não tem na cabeça que cada um pode dar sua cota, sua contribuição. Um pedreiro, um eletricista, não importa a profissão, quem tem um bom patrimônio, né, claro, rico, aumenta a sua doação. Porque a felicidade vai conquistar quando ele se preocupa com aquele pobre que nada tem. Meus olhos assim. Um exemplo, sexta-feira, a Monique, coordenadora, me ligou na quarta-feira. Tipo, tudo bem? Tem condições de você fazer uma palestra lá no Monte Alegre? Eu não queria nem saber como está a minha agenda. Não tendo audiência, que eu não posso perder, eu almoço fora, ligo minha esposa. É aquele momento que eu deixo meus afazeres, pego meu neto Rafael, que cursa Direito hoje, é meu parceiro nessa, estagia lá na cadeia, com a doutora Valéria Rezende, lá no fórum, na Defensoria Pública. Ele vai comigo, nós vamos lá e graças a Deus, fizemos nosso trabalho lá. Então, nesse momento que nos deixa feliz, é dar uma cota do meu trabalho, do meu tempo, para o bem-estar do meu próximo. Eu penso assim. Né? A coisa tem que ser assim. Né? E outra coisa, por exemplo, aí Deus abençoou,
Então você quer saber a trajetória mais ou menos, né? Uhum. Com 13 anos e meio, o papai me chamou e tinha a necessidade que eu tinha de trabalhar. Então eu tinha que abolir a adolescência na minha vida. Foi maravilhoso, mas a realidade. Nós somos em 4 irmãos, papai e mamãe, 2 vós maternas. Papai tinha um coração extraordinário. Quando ele casou, ele levou a mulher e a sogra. E fez 2 cômodos lá na casa dele para acolher a mãe dele. Então eu, como primogênito, com 13 anos, 5 meses exatamente, no dia 2 de janeiro de 1971, Nossa, eu guardo as datas. não tinha nem nascido. Se bobear, nem seu pai. Nem seu pai. Aí você trabalhava com auxiliar de cozinha, um pequeno restaurante que tinha ali, o pessoal dos contemporâneos deve saber, deve lembrar. Quando a cooperativa era cooperativa. A cooperativa lá, rapaz, é um fenômeno. E do lado tinha a metalúrgica, fundição do falecido Abel de Oliveira, e ali cravado tinha um pequeno restaurante, que era o falecido Nelim, e ali eu levantava às 5h30, 6 horas iniciava o trabalho ali, e de 6, 14 horas eu puxava para minha mãe. Mamãe lavava por 16 famílias. Se você observar meus dedos aqui, esses ossinhos aqui, você vai observar que você tem uma saliente, tá vendo aqui? Olha, Ó, é saliente, olha o seguinte. Isso é cabide, que eu levava assim e criou essa saliência assim. Não dói nada, mas ficou um pouco deformado quando de carregar cabide. Entendeu? E à noite, rapaz, eu estudava no ginásio Cabelo da Rocha. Que para nós, cara, foi uma maravilha. Que era o Coné Cinecista. Cinecista. Então, quem podia pagar, ali a Dona Maria Pessi Correia, meu abraço, mulher do Antônio Tomás, extraordinária, ia deixar para a gente estudar de graça. Ou pagar o que podia. Eu me lembro, por exemplo, durante 2 anos, o papai ficou doente, uma avó materna ficou doente, e nós ficamos pior ainda, mais carentes ainda. E eu fiz uma proposta a ela que, para poder compensar o estudo, eu iria manter depois das 10 horas a limpeza da escadaria do ginásio, para compensar. E ela falou, não, meu filho, não precisa não, eu quero que você estude. Então, um abraço especial. é bacana. Se deixar, eu também vou na emoção. Realmente vale. Eu quero saudar isso, dona Aparecida, né? Conhece? Sim, conheço. Tive a oportunidade de trabalhar com o seu Antônio, conheço os filhos e tal. Isso. Então são pessoas fantásticas. Eu acho importante registrar essa história, registrar isso, né? E você não sabe maior ainda. Além dessa grande importância na vida, veja bem, nessa época, a gente pobre não tinha televisão. Então nós não sabíamos nem da existência de faculdade. E eu era um péssimo aluno, cara. Estudar para quê? Naquela época não tinha figura. Assim, estudar para quê? Não tinha por que estudar. Mas meu pai, você falava, quando você vai aqui em casa, você tem que estudar. Mas eu sentava lá na cozinha, a turma da bagunça. Aí nasceu, na verdade, esse projeto que eu vou na escola hoje, através da dona Maria Priscila. Por quê? Quem estudou no Caribe na década de 72, 73, mais ou menos, na década de 70, mais ou menos, deve lembrar que veio a Pádua um palestrante chamado Dr. Mauro Figueroa, e na praça aqui, colocaram um caminhão, e ele deu uma palestra para nós ali. E Dona Maria Priscila, rapaz, liberou todo mundo do colégio. Liberou uns 300 alunos do Caribe, era que troço grande. E eu estava ali no máximo uns 50, 60. O resto foi tudo embora. E ali, rapaz, mudou a chave. Esse senhor, Dr. Mauro Figueroa, ele tem 70 centímetros. Hoje, se não me engano, tem 3 filhos, 2 médicos, um dentista. Ele contou a sua história. Esse homem, rapaz, não tem os dedos, só tem o toquinho. E ele fez maravilha. Ele tocou gaita, violão. Ele desafiava as mulheres a enfiar linha na agulha com ele. Ele contou sua história. Ele nasceu na favela do Peru, muito pobre. Seu primeiro berço, uma casa de sapato. Um professor mudou a vida dele. Quando disse a ele, cara, que o futuro dele estaria no cérebro dele, no conhecimento dele. Ele mudou a chave, acreditou naquilo, e quando ele deu essa palestra, já era advogado, cara. E professor na faculdade do Peru.
E eu era gordão, um moleque forte, com meus 17 anos, mais ou menos, porque eu. Voltei para casa, cara, com outra ideia. Cara, aquele rapaz ali, pequenininho, nasceu na favela, aquela coisa toda. Aí voltei para casa, no dia seguinte, cheguei para o professor e pedi se poderia mudar uma cadeira para frente. O professor gosta disso. O professor adora que o aluno tenha interesse. Mas, rapaz, veja bem, você ser bom aluno, né, como se virou a chave. Eu demorei longos 3 anos para ser o melhor aluno de química no básico e um dos melhores da sala. Eu disputava nota com o Dari, aqui Dari, do lado ali, que mexe com a internet. Né? Sim. Dari. Ele era o melhor aluno em química na sala dele e o melhor aluno na minha. E eu sabia tanta química, eu decorei que a tabela periódica, se eu não me engano, há muitos anos, né? E ali em frente ao BZZ, mora uma senhora chamada Sheila. E aos domingos, nós íamos para a casa dela, casa grande, lá atrás na casa, tinha uma varanda grande, eu dava aula para os colegas. Porque todo mundo fosse bom. O que eu acho importante na vida é você fazer o melhor para si, mas agregar outras pessoas. E lá, desde novo, eu tinha essa consciência. Eu dava aula de química, era muito bom em química mesmo, muito bom. Isso aí que aconteceu. Aí quando chegou na hora do básico, eu indo para optar ou Caribé, ou Colégio de Pádua, falando de condição financeira do departamento, rapaz, o falecido Geraldo André, então deputado, ofereceu para a região aqui algumas boas de estudo. Aí eu concluí meu curso lá, é coisa de Deus mesmo. Um bom de estudo. Mas só que quando chegou no básico, eu terminei o básico, eu era bom aluno, alguém se interessou, me arrumou um serviço de faxineiro cobrador na empresa extinta Adicol Contabilidade, que é do Ronaldo, Dr. Ronaldo, do Luiz Orsino, do Walter Vieira. Então fui lá ser faxineiro cobrador. Mas meu sonho, na verdade, cara, era sempre ir para a aeronáutica. Eu e o Paulo da Serpal, época difícil também, Paulo da Serpal, vocês conhecem? Nós estamos nos Afonsos. E naquela época era comum assim, não tinha telefone, tinha essas coisas. Quando chegava na sexta-feira, às vezes, recebia um telegrama para que comparecêssemos lá na base na segunda-feira. E às vezes não tinha passagem, cara, assim, vaga no ônibus. Então era comum nós dois, às vezes, íamos nós dois, eu e o Paulo, da Serpal tá aí, às vezes na escadinha ali do ônibus. Quando tinha uma vaga, nós revezávamos. É o Paulo aí que não deixa esquecer. Mas quis Deus, cara, que eu sobrei para julho de 78, 76 e me incorporar. Me jogaram para julho. Eu continuei no escritório aqui. E eu tive facilidade, cara, em empreender, gostei do negócio. Porque, veja bem, eu era faxineiro cobrador, eu disse, eu levantava 5h30, trabalhava no escritório, no restaurante. Quando os colegas chegavam às 7 horas, 7h15 para limpar, eram 3 faxineiros. A empresa era grande. Ali ao lado, atrás ali do Banco Itaú, ali era um troço grande mesmo, um troço grande. Eram 3 faxineiros. Eu limpava na frente, o senhor falecido Florips, pai do doutor Leandro, o doutor Leandro, grande advogado, ele me ajudava rapidinho ali, eu limpava, aí pegava água ali, eu ia aqui no falecido Sebastião Melo, onde pegava água, resumindo, limpava rapidinho, tinha um segundo andar, eu subia para treinar a máquina, visitar a máquina. Eu era tão bom, graças a Deus abençoou, que um dos patrões, Ronaldo, falecido, que morreu com meu amigo, ele passou por mim e viu digitando. Aí me deu o primeiro contrato, rapaz. Do falecido Dimas Barros, sobre Marquete, aos 17. Aí ele viu, cara, modesta parte, foi legal, começamos a dar trabalho. E ali, cara, foi indo, começamos a desenvolver. Eu estudava muito, né? Eu sempre gostei de estudar. Na época, como eu disse, em dezembro de 78, foi editado o Decreto-Lei 1598, não esqueço, que reformulou toda a contabilidade. Aí passou aqui, Deus abençoou, comprei uma coleção de Roque Jacinto, 11 volumes, mastiguei aquilo, 11 volumes, mastiguei aquilo. Então ali o que aconteceu? Quando foi editado o decreto 1598, o contador que eu sabe disso, igualou o conhecimento contábil na área de contabilidade, não fiscal. Ali igualei, que eu estudei muito,
Aí eu igualei conhecimento de um contador que tinha 50 anos. Aqui me deu a projeção. Quando chegou em janeiro de 84, eu assumia a responsabilidade da empresa em relação à contabilidade. Eu passei a tomar conta das inovações das leis, porque na época era o Walter, que cuidava disso, ele via no meu conhecimento, eu passei a gerenciar, porque o Zé Dimos, que era o contador-chefe, ele foi ser contador da cooperativa. Abriu uma vaga e eu fui escolhido, graças a Deus. Foi até um momento difícil, porque eram 20 pessoas, 20 empregados, eu era o mais pobre, o único negro, então na época tinha essa peça. Mas na época eu também já valorizava o conhecimento, Deus abençoou, eu adquiri conhecimento. Isso fez com que, em fevereiro de 86, através do falecido Antônio Carlos Nogueira, infelizmente falecido, um abraço para a família dele aí, ele viu meu esforço, convidou que se eu não gostaria de ser contador da empresa, da família, que é onde a Casa Nogueira, a galeria, né? Uma empresa grande, era a Casa Nogueira, mas era uma loja só. A morte do pai, fiz a galeria e dividi as lojinhas. Estavam 8 lojas. Então ele, o doutor Assis Nogueira, família Nogueira, minha coleira, começamos assim, entendeu? O Zé de Almeida me prestou uma máquina de escrever, que não tinha nada. O Tatá fez as mesas de artesanato. Então começou assim, nós não tínhamos nada, era dó. Eu tinha lá medo porque veja bem, quando fui sair, fui transparente com o meu patrão. Né? Cheguei perto deles, vou montar meu negócio, até me ofereceu sociedade, né, num terço da minha empresa, mas eles combinaram com a Zé, que a gente ia sair, então seria covardia. Me deixou a Zé sem essa não. Aí questão é parceria, foi uma escolha maravilhosa, o Zé era espetacular, aí eu optei por sair, né? Mas o patrão reconheceu, porque veja bem o que eu falo, o empregado, quando procura ser bom, tem um valor. Porque quando eu falei que ia sair, quando eu falei, pô, você tem até dezembro, isso foi fevereiro, você tem até dezembro para você ficar ou voltar. Aí eu fui leal. Eu fiquei de fevereiro, o Zé saiu, montamos nosso negócio do lado aqui, e eu fiquei até julho, preparando a equipe. Saiu de lá com o setor contábil impecável. Questão de humildade, questão de caráter, né? E Deus abençoou, cara. E começou a usar essa. Mas dava dó, rapaz. Uma sala de 80 metros quadrados, só tinha uma mesinha do lado, do outro, atrás, uma estante de aço. Né? Pra você ter uma ideia, a primeira reunião que nós fizemos, assim, de peso maior, foi através do Ledi Bastos. Um abraço para ele, conhece o Ledi. Sim. E naquela época, começou a dominar a região, eles montaram ali, onde é hoje ali, perto do cinema ali, um pouquinho, onde tem uma fábrica de vassoura, do lado de uma empresa grande, e o Aguinaldo, mas 3 sócios de São Paulo. A nossa primeira reunião ali, nós tínhamos 2 cadeiras só, eu Osés, mais 4 pessoas. Eu Osés ficou em pé, os 2 sentaram lá, o Ledi ficou em pé, que é nosso amigo, nossa primeira reunião. Mas eles vieram para nos conhecer. Quando eles lombraram que nós tínhamos conhecimento, cara, nos deram a preferência. Então começou assim. Entendeu? Aí o Zé ali, o Zé, graças a Deus, com muita economia, muito trabalho, trabalhava mesmo. Aí, para ampliar, nós deslumbramos a possibilidade de eu ser nomeado despachante do Detran. Aí entrou a família do doutor Elias, que era deputado, que me abriu as portas lá na Assembleia para poder ir nos órgãos estatuais lá. E Deus abençoou, conseguimos o despachante. Depois a oportunidade de montar uma escola. Aí a experiência contábil nos ajudou. Tinha um tal de Robertão de Miracema, tinha outra escola paralisada em Itapiruna, nós adquirimos, ressuscitamos a outra escola, e a coisa vinha andando assim. Aí quando eu tinha 40 anos, deu a vontade de cursar direito em Itapiruna. Já com 40. 40 anos, tá? Aí comecei com minha esposa, já era casado, 3 filhos. Ela entendeu a necessidade que nós tínhamos de ampliar o nosso negócio, porque, veja bem, nós temos um amigo lá, que é Ricardo, de Monte Alegre, nosso primeiro funcionário, e está vindo muito bem. Eu tenho que abrir a nossa frente para a sociedade e na contabilidade, no merecimento. Então, conversamos com o Ricardo, que se ele segurar essa barra na contabilidade,
fosse cursar direito, não daríamos sociedade para ele, nem empresa com a própria contabilidade. Hoje é o nosso sócio, quem toma conta lá é o Ricardo, ele que faz tudo. Ele só participa um pouquinho do dividendo no final do mês. Mas é um extraordinário, a equipe nossa é muito boa. O cara é um cara extraordinário, um abraço mais uma vez para ele aí. É um grande administrador. Então, é cara, cursamos faculdade, isso fosse o todo. Mas aí o que nós fizemos? Aí, rapaz, ficou fora da escola. Os alunos, anos pardais, mais unas as águias. Pardais é um aluno. Abraça, beijo, dá atenção. No dia a dia ali, chega aquele aluno que tem objetivo. Eu falo com meus netos lá. Una com quem quer. E assim nós fizemos. Um grupinho de 7 pessoas. 4 de Pádua, 5 de Pádua, se não me engano, e 3 de Miracema, alguma coisa assim. Esse grupinho ia Maria Alice lá de Itapiruna, que era um grupinho de estudo. Quando o pessoal ia, quando tinha aula, né, para os bares, nós íamos para a biblioteca. Aí fechamos, mais eu, doutor Zé, doutor Delcio, nós 3 com o objetivo de sermos advogados. Então nós miramos, porque na época não tinha cursinho, não tinha online, não tinha nada disso. Para o cursinho da OAB, o cursinho era o Campos, Niterói, alguma coisa assim. Como nós iríamos sair para lá? Então eles preparam nós 3. A prova da OAB, lá dentro do primeiro período. Que é muito difícil passar. Se você deixar para estudar após a conclusão, cara, pô, só deu na causa. Então nós criamos um grupinho de estudo, entendeu? E assim nós fizemos. Nós 3 ali, tal, entendeu? E quando terminou a faculdade, todos 3, nós 3, não fizemos cursinho, passamos na primeira fase, logo na primeira, na segunda também. Hoje, graças a Deus, o doutor Deus está aí com sucesso, um abração para ele, tá o doutor Zé, eu. Os outros demais, nós temos outros que entendendo. Eduardo Aranha, secretário de Justiça, também era um exemplo. Lá em Monte Alegre, aqui eu tinha uma amiga aí, a Fernanda faleceu, também era do grupo, chegou a oficial de justiça. Nós temos lá 2 oficiais de justiça em Miracema, 2 serventuárias. Esse grupinho, todo mundo conquistou o seu desejo. Por quê? Estudamos, levamos a sério. Porque a faculdade, na verdade, você sabe, é te dar o caminho das pedras. Sim. Mas quem fica só por conta da faculdade, é ilusão. A faculdade é importante. É o que eu falo, nos dá a coluna vertebral. Mas as vértebras dependem da gente. E assim nós fizemos. E aí, veja bem, o mundo, rapaz, ele nos vê. Você acha que não? No certo período, como são as coisas, eu queria estagiar na Defensoria Pública. Mas nessa época eu era despachante do Detran, autoescola, contabilidade. Nós fazíamos contabilidade em Manalto, uma empresa muito grande. Nosso tempo era muito resumido, mas o mundo não quer saber se eu tenho tempo ou não. O mundo quer resultado. Aí, no certo período, graças a Deus, conhecendo a doutora Valéria Rezende, que é defensora pública, aí me deu a oportunidade de eu cursar 2 horinhas para estagiar. Às quartas-feiras, fora. 2 horinhas, um pouquinho. Mas não interessa, cara. Eu tinha uma solução. Conversei com ela. Você poderia, na gráfica, fazer um resumo dos dados, colher os dados do povo na fila, fazer o trabalho em casa e na semana seguinte ela analisar. E assim, chamei minha esposa, já mudou uns bons anos, não esqueci no serviço social aos sábados, porque eu tenho que desenvolver. E naquela vez eu tinha computador. Simples, pequenininho, mas já tinha computador. Aí assim eu fazia. Aí como são as coisas? Doutor Ricardo Rabelo, não sei se conheceu. Foi meu professor. Porra, cara. Nós o chamávamos ele de o poeta do Tribunal do Júri. Ele veio no meu esforço, a doutora Valéria no meu esforço. Na época, o doutor João, o juiz severo, veio no meu esforço, na época o promotor, o doutor César Rampazzo, veio no meu esforço, conversaram eles e me deu a oportunidade, rapaz, no sério período, de debutar no egrégio Tribunal do Júri da comarca de Santo Antônio de Pádua. Salvo engano, o primeiro acadêmico, salvo engano, o único, que participou do debate no sério período. Eu fiz, por exemplo, 4 júris, da doutora Valéria, doutora Líbia Cozedei, também extraordinária, defensora pública, doutor Ricardo, como acadêmico, cara. Como acadêmico.
Aí terminei a faculdade, comecei a trabalhar como criminalista, demorou júri, fiz 3 júris independentes, depois migrei para ser advogado em crimes ambientais e minerários. Porque tem muito jazido limpado, né? Infelizmente, quem não tem LO, cara, a pena é elevada. São 2 leis, 8176 e a nossa 605, que rege essa matéria. Essa 876, a pena é de 1 a 5 anos. Então o cara trabalhando na jazira, trabalhando lá, e se for pego pela ANM, ou INEA, ou pela PF, cara, um detalhezinho, se for reincidente específico, o mesmo crime, o cara é obrigado a botar a tornozeleira. E às vezes recolhido à prisão, aí você tem que correr atrás para retirar. Deus abençoou, e no 22 foi editada a resolução 474 do CNJ, que antes era assim. Saía a condenação, transitava o julgado, saía a ordem de prisão. Nossa. Entendeu? Olha só que absurdo. Empresário. Tinha um caso, por exemplo, empresário aí foi preso. Aí Deus abençoou, o CPP está sendo atualizado, 24 horas depois conseguiu tirar. Mas quando, por exemplo, a sentença condenada, quando a provisória, hoje, graças a Deus, veio aí a audiência especial, a admonitória, quando o juiz vê a sua situação militar e não, às vezes não te recolhe. Depois dessa edição dessa 474, com base na súmula 56 do STF, hoje o presidente intimado a comparecer na audiência especial, onde o juiz está vendo. Porque, veja bem, se você olhar o Código Penal, existe, quase não tem colônia de férias, colônia agrícola se chama, ou semelhante, onde semi-aberto, ele cumpre pena. O cara ficava preso junto lá com os outros. Entendeu? Olha só, aí você tem que correr atrás depois para conseguir uma liberdade. Hoje, graças a Deus, o cara é intimado primeiro, o juiz vai analisar, chama de audiência de custódia, né, para poder ver se o cara cumpre caso ou no presídio, ou algo assim. Então facilitou legal, melhorou essa parte. Isso fez com que, graças a Deus, hoje eu advogo nessa área, minerária ambiental, e é mais fácil, porque, rapaz, você ir no presídio, cara, é muito complicado. A gente não, você vai lá, um crime muito legal, muito difícil, entendeu? E às vezes, cara, o que acontece? Você pega um flagrante, por exemplo, e às vezes você fica aí 3, 4 horas na delegacia, aquela coisa toda, o delegado às vezes para todo lugar, eu optei por mudar, e estou satisfeito, entendeu? E aí, resumindo, foi isso aí. Aí aconteceu, quando chegou em 2004, eu tive a honra do Joel Correia, que é engenheiro, na época ele é presidente do Rotary. Isso, seu Joel. Joel, gente boa demais. Aí eu tive uma honra, rapaz. O que acontece? Nos Estados Unidos, o Rotary lá, ele criou um projeto Espírito Empreendedor. Veio para o Rio, veio para Pádua. E como ele faz assim, a trajetória de pessoa simples, eu fiquei rico. O que eu falo? Mas bem menos pobre da minha infância. Porque às vezes o pobre, nem precisa ficar rico, não. Se você conseguir a proeza de um dia dormir na esteira, dormir na cama hoje, cara, não posso profissão, já é sucesso. Você dormiu na esteira. Você dormiu na cama, não precisa de dinheiro não, já melhorou. Ele vendo, graças a Deus, né? Ele entendeu e convidou-me, cara, que no projeto com o Sebrae, e nós fomos no Serga, ali na Feira Rodoviária, durante a semana, ministrar palestras, eu como microempreendedor, e a parte de economia por conta da Fijan, os alunos do Serga no 3º período do ensino médio. Aí acabou lá, tal. Quando chegou na semana seguinte, eu aqui no Barra Tavares, falecido ali, baixinho, eu estava ali lá, chegou minha esposa, chegou uma jovem de Iguaçu, e perguntou, desculpe, muito educado, o senhor doutor Vitipó? Eu quero agradecer ao senhor. Depois que aparece o senhor filho lá, eu estava pendurando a chuteira no estudo. Não me lembro quem é mais, e abriu meu horizonte. Agora você imagina bem, despertou um aluno no 3º ano do ensino médio, saindo. Aí eu conversando com uma amiga do Brasil, vocês conhecem, extraordinário, né? Eu digo, vamos fazer um projeto aqui, rapaz. Eu expus a situação para ele, onde eu iria motivar em relação ao conhecimento, e ele a parte corporal, os mais do álcool, do fundo, o cara todo. Então criamos um projeto aqui. Somos donos de nossas opções com as consequências. Aí nós tivemos a oportunidade, na época, 2007, logo depois, conhecer o Sargento Torres. Sargento Torres, na época. Gostou do projeto, e o Padinho, trabalhando no tiro de guerra,
depois do Ariel, passaram a gostar e cada comandante chegava, eles passavam. Por exemplo, agora, Sargento Alain. Extraordinário, um abraço para o sargento também. Cara, Padinha, Ariel, todo mundo de guerra. Já fui no escritório, combinamos, já dei palestra lá. Levei a Liliane também para dar palestra de guerra. Educação financeira, porque para dar um atirador, quer oportunidade, entendeu? Porque, rapaz, às vezes o que acontece, como regra, na minha opinião, o que o carinho precisa é ter oportunidade. Né? Um exemplo, nós temos pessoas lá, dois rapazes que são capitães hoje, um até irmão do Padedinho está aqui, que nasceu na chácara, cursou feiras de guerra, na época, foram para Brasília, hoje segurança de um... Olha para essas coisas, segurança do senador, o irmão dele, o Edilson, capitão, foi para a reserva agora, com tanta medalha, não é brincadeira não, muita medalha. E tem um filho, cara, olha só, mais importante, delegado federal, tem uma filha que é engenheira de computação, está nos Estados Unidos, nasceu na chácara aqui, família humilde, igual a mim, família negra, investiu no conhecimento, fez uma ponte extraordinária, hoje tem um filho que é delegado federal, uma filha que é engenheira em computação, faz doutorado nos Estados Unidos, porque nós estamos na era do conhecimento. É que eu falo na minha palestra, às vezes não é só estudar, é ser bom no que faz. É eletricista. Não importa o que você faça. Está limpando a privada? Como diz no livro ali do pastor Luther King, no livro dele. Se você for um gari, com todo respeito, limpe aquela rua de forma que alguém passe ali e fale assim, aqui passou o melhor gari do mundo. Deve ser bom, porque às vezes acontece, igual como empregado, sou empregado, né? Às vezes o empregado ele quer que o patrão valorize, mas ele não deixa apagar uma luz. Vai no banheiro, não preocupa com a empresa. É o que eu falo, um exemplo. Né? Aconteceu comigo, no caso, em relação ao Tocar Nogueira. Ele via que eu tinha interesse pela empresa. Ele falava, né? Até o Antônio, que é irmão do Dr. Carlos Alberto Chaves, hoje trabalhando na Petrobras, ele falava, pô, impressionante, você é um empregado com espírito de patrão. Que eu amava a empresa onde eu trabalhava. Porque, às vezes, o empregado não ama a empresa, não vai ser bom funcionário. O bom funcionário aqui, por exemplo, eu me lembro, a empresa era grande, todo mundo embora, puxa saco não, puxa saco para você. Usa o amigo seu para crescer. Fofoca, isso é puxa saco. Você é uma empresa, isso é um dever seu. A luz acesa, apague. Quantas vezes eu via lá no fundo um ventilador ligado, uma marca Xerox ligada, eu ia quietinho lá, nunca falei com o patrão. Mas pode ser hoje, amanhã, o patrão vai ver a diferença que se faz. Não, aquele cara veste a empresa. E se a empresa não valorizar esse cidadão, Deus é justo. Alguém vai valorizar. Aquela velha história, como alguns pensam, eu tenho que ganhar bem para trabalhar bem. Lá em Ribeiro, um dos seus livros, Sucesso no Corpo Acaso, ele aborda esse assunto. O ser bom, como eu falei agora outrora, é como virar a chave. É aprender a ser bom. Quem é um mau empregado jamais vai ser um bom patrão. Jamais vai ser um empresário. Porque a prática que se faz, economizar para o próximo, no momento que ele pensa, por exemplo, eu e o Zé abordo esse assunto, se a gente vê, até hoje, um clipe no chão, pega aquele clipe no lugar. Eu nunca vi o Oséias, ou ele nunca me viu, pegar uma folha de papel branco, rascunhar. Não está na importância do valor monetário da coisa, está no seu ato. Aí você vê, por exemplo, às vezes, quando o empregado, ele pega o papel raso de cá, ele larga a luz acesa. Esse cidadão jamais vai ser um bom empresário, porque ele não aprendeu, ele foi doutrinado. É doutrina. Você aprende a ser bom. É questão de quê? De querer. E eu dou ouvido, é o que eu falo nessa palestra. Nada se cria, tudo se copia. O Chacrin já falava isso. Lembra do Chacrin? Peguei um pouquinho, mas peguei. É dar ouvido que está na frente, cara. É dar ouvido. Eu me lembro, por exemplo, nós éramos centavos, começando esse negócio, eu família humilde, ele também, não tinha empresário. Na época, o que eu fiz? Eu trabalhei com o Sufued, muitos anos, eu pensava assim, Sufued, graças a Deus, quando terminou, ele foi meu amigo, morreu por ser meu amigo, graças a Deus, e fui despachando de Frederico Padilha. O que eu fiz? Como eu terminei? Eu faço, rapaz. Como o Frederico agia? Homem de sucesso.
Um homem que não precisa falar em detalhes, só fui adido, né, eu despachando do Frederico, muito educado, mas sempre te ligava, mas você tinha que ser preciso com ele. Uhum. Então é muito simples, rapaz. Bom, fulano vai montar um negócio. O outro montou. O que ele fez? O que eu posso melhorar? Tá fácil, cara. Veja bem, primeiro passo é trabalhar. Eu mexo com contabilidade há 50 anos. Parte como empregado, como dono. Eu já vi nesse ano todo um cara, por exemplo, que passou empregado, era empregado, passou a ser dono, e por isso você pegava 7 horas quando era empregado, você trabalhava 8 horas, enfim, relaxou, quebrou, cara. O negócio, primeiro base, é trabalho. O sucesso vem depois. Sem trabalhar, se suar, não vai. É dedicar e ouvir. Um exemplo, voltando surgiu a ideia do curso de Direito, na verdade, sim. Quem me deu o primeiro empurrão foi um advogado, lá de Além Paraíba, de Juiz de Fora, doutor Nunes, que era dono do escritório Nunes Amaral, na época, o maior escritório de Juiz de Fora. Ele dá assistência ao Manalto, na parte tributária. Um belo dia, chegando lá, eu e a Zé, nós fazíamos a contabilidade manual depois do horário. Um dia eu, outro dia o Zé. Isso aí 5 horas, que não tinha como fazer de dia. Uhum. Ele fazia lá. Numa dessa minha ida lá com esse senhor. Aí, rapaz, esse senhor é o seguinte, que ele... Aí me incentivou, né, a estudar. Foi que nasceu a ideia do cursar o direito. Mas ele recomendou. Tipo, ó, se você não estudar 2 horas por dia, você vai sentir o direito, não vai saber o que é direito. Isso para mim virou uma lei, entenda bem. Um homem de sucesso, tributarista de sucesso, dono dos 2 maiores escritórios de advocacia de fora, fala comigo de pó que o caminho é estudar 2 horas por dia. Para mim virou uma lei. Até hoje eu estudo 2 horas por dia. Quando eu caminho aqui, por exemplo, ouvindo aquela Alckmin, que não é música, não, que é matéria. Eu estava atrapalhando o senhor no dia que eu convidei. Diga, eu convidei o senhor, atrapalhei o senhor nisso, né? Não, não, porque aí, veja bem, é Alckmin, você tem que comparar. Ah, tá. O celular... Atrapalhando o outro a estudar. Não, mas quando alguém me chama, é raro acontecer, eu paro. Por quê, cara? Reiterando, nós estamos na era do conhecimento. Por coincidência, hoje é o dia do livro. Não sei se você lembra disso. É o dia do livro, é mesmo, comemorava o dia do livro. Dia do livro. É verdade. Hoje passa batido. Como já dizia Monteiro Lobato, se não me engano, uma nação se faz de quê? De livros e homens. Né? Livros. Não é isso? Então, eu contei, nós estamos na área do conhecimento, que é o que eu falo nas palestras. Não importa se seu pai é empresário, se é um do outro lado, é um lavrador, adquira conhecimento que faz diferença. Hoje o mundo hoje quer beleza. O mundo hoje não quer uma mulher, quer conhecimento. E é interessante, que eu abordo muito com isso também, nós estamos na era da eficácia. A eficiência, o sistema nos dá. A eficácia que faz a diferença. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes, quando o patrão é o que fez desenvolver a empresa, quando o patrão manda fazer um trabalho, eu tentar melhorar, mostrar para ele. Isso aqui não é melhor, não. Então ele passou a observar a minha parceria. Que eu gostava da empresa e queria melhorar. Se o Fuel de Jasmine, por exemplo, ele tinha um hábito dele mesmo escrever as cartinhas dele para os fornecedores. Ele era inteligente, a turma tinha pouca leitura. Então, os funcionários de outrora, antes de eu chegar com ele, batiam exatamente o que mandava. Eu passei a fazer o seguinte, eu fazia 2. Eu falei, essa aqui é o que o senhor fez, essa aqui é sugestão minha. No início, está começando mesmo, né? Ele olhava a minha, realmente não era boa, né? Ele rasgava, não, usa a minha. Mas mesmo rasgando, eu não tinha essa de estou chateado. Não importa. Eu continuei fazendo. Até chegou o ponto que ele passou a admirar a minha e passou a usar a minha. Ele viu aqui em mim o desejo de fazer o melhor, a parceria. Então, o que falta às vezes no profissional é mostrar ao seu patrão ou a quem presta serviço fazer o melhor. É usar a eficácia, não a eficiência. Aí eu perguntei outro dia ali o jovem não sabe, né? Qual a diferença? A eficiência é fazer o que alguém manda. Como diz a Ribeiro, no exemplo dele. Bota um copo aqui. Alguém bota. Isso é eficiência. A eficácia vem para falar assim, oh, veja bem, eu não podia botar esse copo aqui, que se alguém encostar ou derrubar,
Aí é eficácia, é fazer o que tem que ser feito. E às vezes acontece, o empregado, ele se acomoda, ele não quer estudar, não quer dedicar. O assunto do café com zero é esse. A inércia que se vê hoje em dia em relação ao problema da equipe. Eu queria aprender. É um exemplo, eu tenho um pedreiro, infelizmente não está bem de saúde, mas o cara, se for virar as coisas, deixa a ponta dele, ganha um pouco mais, mas chega um ponto, por exemplo, de chegar lá o arquiteto, olhar e ele conversar com o arquiteto. E às vezes a ideia dele, até porque ele experiência no dia a dia, né, e o arquiteto tem a humildade de enxergar, não, sua ideia é melhor. Enfim, esse é o caminho, entendeu? Reiterando, quando termina lá, por exemplo, na palestra, eu distribuo esse cartãozinho aqui, a chave de sucesso. Por exemplo, se observar, por exemplo, aqui, nos meus olhos, Deus, família e trabalho. Isso é a base. Sem Deus nada existe. Família é o berço da humanidade. Então tudo começa. É o nosso ninho. Eu trabalho. Como diz Daniel Ribeiro, o único lugar que o sucesso deu no trabalho, missionário, é ST. O ST trabalha muito, cara. Paciência, perseverança. Na nossa vida, o estudante tem paciência, perseverar. O empregado, você começa hoje, está vendo no topo. Tenha paciência, dê o melhor de si hoje. Olha aqui, por exemplo, X pessoa. O cara entra assim, já vão chegar lá. O tempo passa, cara. O tempo passa, quem está na frente vai virar, vai envelhecer. Então, começa hoje, na privada, na faxina, pode que seja. Seja bom no que faz. Porque quem está na frente vai ver. Quando surge a oportunidade, puxa. Eu vou colocar aquele lambão. Não vou subir mesmo. Deixa eu vou tocar. É ilusão. Humildade e gentileza. É o que eu falo. Lubrifico as portas do caminho do sucesso. Tem um cara que é bom demais, mas é arrogante, é cara ceboso. As portas abrem, mas com dificuldade. Se você equiparar, né? Aquele cara, por exemplo, que é bom no que faz, é gentil, humilde, e consegue bons fluidos. Vai atravessar uma rua, tem de carro, tem uma família para atravessar, para com calma. As bênçãos nossas vêm através disso aí. Os bons atos vai para o próximo, bons fluidos. Isso aí é maravilhoso. Quando você trata alguém bem, com carinho, alguns podem pensar, mas eu vou pensar, Deus abençoe esse rapaz. E as bênçãos vêm através de quê? Dos seus bons atos. O arrogante, soberbo, ele não consegue bons fluidos. Metas, conhecimento. É que o RB mais uma vez fala. Quem não tem meta, é como andar no carro do retrovisor. Você anda, mas não sabe para onde vai. É ter meta. Falando em relação ao aluno, aqui eu me dirijo. Medo do aluno, é ser bom aluno. Aquela fase ali. Meta de quem hoje está na faxina. A meta dele é o quê? É ser um bom faxineiro. Ele pode ter um sonho de crescer, um objetivo de crescer. Naquele momento, ser bom no que faz. Ambição. A ambição, ela é benéfica. A ganância, não. O ambicioso, ele quer para si e para o próximo. Ele quer ganhar dinheiro, mas quer que todo mundo participe. Não é só para si família. Isso é obrigação, é dever nosso. Quando pensamos, às vezes, alguém pode pagar um curso para alguém. Cara, pague. Aquele momento ali, ele está plantando o bem e voltando em felicidade, o bem-estar. A ganância não, a ganância isso aqui é para si. É o que eu falo na escola, o ambicioso, bom, ele aprende a matéria, reúne os amigos e procura compartilhar. Quando ele compartilha experiência, Deus atrás, cara, Deus é muito bom. Ele te dá em dobro. Quando você pensa em abrir as portas para alguém, você pode atrair outra vida sua. Quando você vai ensinar alguém na equipe, quando você vai ensinar alguém, até que você faz, Deus atrás quer recompensar. Isso se chama o quê? A ambição de crescer para os outros cresçam também. E distribui também para eles essa oração do amanhecer. Rogando a Deus que abençoe no dia a dia. Você é um portador de boa palavra. Passo para eles também aqui, Salmo 40. Feliz é aquele que se lembra do necessitado. Não sei se com essa passagem. É o Salmo 40. Exatamente resumindo o que estou falando. Isaías 43. Nos momentos difíceis, é o momento que nós temos que estar ali, cravado no dia a dia com Deus. É muito fácil conduzir essa vida. O problema nós temos, que Deus já fala. Ser temente, agrado a Ele, não é que você vai ter problema, mas é muito mais fácil. Um exemplo, passei agora recentemente, minha esposa, há uns 3 anos,
câncer de mama agressivo. Frequentamos mulher. Momentos difíceis, quando nós estávamos ali. Onde você encontrar comigo, você vai encontrar com o meu texto no bolso. Estou casado praticante. Então, quando nós vamos na audiência, eu boto a mão aqui e peço a força de Deus. Então, cara, se nós resumir na hora, seu botão. Deus, família, igreja, trabalho na nossa vida, não importa o seu patrimônio, o seu nome. A meus olhos, sucesso. Parabéns para você, encerrando aqui. Eu fico muito feliz, porque quando você traz pessoa aqui para incentivar, você é um grande incentivador. Tive o prazer de conhecê-lo há alguns anos, lá no teatro, como João do Teatro. Né? E interessante, rapaz, que você consegue manter o equilíbrio na sua qualidade, na sua humildade, o desejo que você tem para que o próximo tenha sucesso. Quando você convida, por exemplo, várias pessoas, como disse um rapaz lá de Iracema, sobre pássaros, né? Como você fala aqui em relação a Liliane Padilha, sobre educação financeira, quer dizer, me trazendo aqui para contar minha modesta história, e outras pessoas vieram e virão, como por exemplo, convidou o compadre Edinho aqui, a trajetória dele. Já está convidado. Então, isso que veja bem, cara, isso aí, rapaz, a importância que você não imagina, talvez, pela sua humildade, esse projeto que você tem, de incentivar hoje, quem doma uma esteira, acha que não vai, ainda vai por cima. Aquele que bebe hoje, parando de beber, ele vai conseguir reverter com várias pessoas, não tem meu exemplo, citar nome, porque não estou autorizado. Por exemplo, eu tenho um amigo aí que hoje é sucesso, trabalha na comunicação. Um dia bebeu, se entregou bebida. Hoje é um homem, cara, que corre 40 km por vez, um cara que deu a volta por cima. Ele pode falar, ele fala, mas eu não posso falar por ele, né? Então, parabéns. Você é um homem concedido de Deus. Deus está te usando para que você possa incentivar o próximo. Para tem grandes talentos, né? Pessoas talentosas. E às vezes que for despertar. Que Deus deu a todos nós ao maravilhoso chamado cérebro. E são equivalentes. Nós somos semelhantes. O que faz diferença é o quê? Uns querem, outros não. O querer abre porta. Um abraço para você, obrigado. Tá? Que Deus continue abençoando todos nós. Amém. Você está ouvindo PaduaCast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Eu quero agradecer demais a presença, dizer que eu acompanho, a Daiane foi a primeira pessoa que eu tive contato da família, né, assim, mais direto, que é uma escritora boa também, ela é advogada hoje, mais uma escritora. Quero, depois eu falei que eu vou fazer um pack, né, vou trazer a Daiane, vou trazer o Ney, já convidei o Ney, quero convidar a Daiane também para conversar aqui. E agradecer, eu acompanhei muito o senhor, né, naquele quadro do rádio. Esqueci de falar do teu quadro. E não, pode falar. Fala. Isso, esse quadro eu acho fantástico, porque é de uma utilidade gigantesca, então a gente, lá em casa, a gente para ouvir, vamos ouvir qual é, porque é útil, né? Então, realmente, eu quero parabenizar por essa doação, né, que o senhor faz do seu trabalho, do seu conhecimento, né, para as pessoas que às vezes não sabem nem por onde começar, né? Tem um problema e não sabem nem por onde começar. Mas se o senhor quer falar sobre isso, pode falar. Em relação à Rádio Feliz, como são as coisas, rapaz? Houve uma oportunidade em 2006, olha só, 19 anos, estando com o Muniz, José Carlos, criamos quadro, exatamente para poder tirar dúvidas. Porque o que eu falo, a pessoa carente, ele tem o direito, mas não é comum as pessoas oferecerem consulta gratuita. Dessa rádio, essa parceria, esse quadro,
Ele veio dar a oportunidade que a pessoa que tem dúvida, mas não tem a quem recorrer, era só inicialmente na rádio pegar uma senha. Mas, infelizmente, aconteceu. Alguns advogados foram ao OAB, levantaram a situação aí e paramos de divulgar que poderia ter consulta gratuita. Aí, hoje acontece. Mas, de qualquer maneira, pessoas sabem, vão no consultório, marca lá, toda sexta-feira, por 16 horas, eu ausente nosso horário para atender pessoas carentes que tenham dúvidas. Que bacana. Né? Aí, só retornando para o ano passado, quando eu falei com você que eu ganhei uma bolsa de estudo lá no Colégio de Pádua, a bolsa ela só pagava 50%. A outra metade eu pude completar por falta de conhecimento. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu fui saber que minha avó materna já tinha direito à época de renda de mensalidade vitalícia que não recebia. Quando eu soube lá no escritório que ela tinha direito, o outro 50% da mensalidade ela tirava do seu benefício completar. Então, tendo em memória tudo isso, a necessidade de ter conhecimento. Então, conhecimento, cara, direito tem, mas poucos têm acesso. Né? Porque o nosso ordenamento jurídico é maravilhoso, mas, infelizmente, nem todos têm acesso. Então, a ideia do Rádio Feliz nasceu, quando veio na minha memória, essas situações, fatos lá de trás, que minha avó tinha direito, e que eu usei um pouquinho dela para poder completar o pagamento no Colégio de Pádua. Entendeu? Então aí nasceu a ideia, e graças a Deus é sucesso, e todo mundo gosta, graças a Deus, é muito gostoso, entendeu? E se você observar, não são perguntas formuladas por técnicos, ele pergunta no dia a dia. Isso, né? Isso que eu acho que é o grande diferencial. No dia a dia, não tem que negócio não, nada daquilo que você, porque você entra na internet, perguntas jurídicas, tem que um montão, mas nada disso, aquilo ali, como fomentamos aquilo ali? Cada consulta que a gente faz, para nós, por isso tem muita produção. A gente vai guardando, pergunta, vai guardando e vai... O problema de um, como regra, é problema de outros. Então, graças a Deus, está sendo sucesso, legal. Um abração para o Muniz, para o Zé Carlos, para o Rádio Felipe, Gilberto. Quero trazer o Muniz aqui para falar também, que ele é um cara... Não, tem uma experiência muito boa, muito boa. Eu falo que ele é professor, né? Eu fico, vou fazer igual o Muniz. Eu chamo ele de Cid Moreira Paduano. Cid Moreira, que título maravilhoso. Cid Moreira Paduano, e realmente é. Eu queria falar um pouco da palestra. O senhor já falou, já explicou como é que é. Como é que o pessoal faz para levar na escola? Como é que é para levar é só escola, é só empresa? Como é que é a palestra? Não, vamos dar exemplo. Nós demos palestra lá naquela praça, lá na Cidade Nova. Quando nós vamos rota, qualquer evento que tiver, qualquer lugar, igreja. Tem uma palestra lá. Eu dei palestra, por exemplo, na igreja lá em Boa Nova. Eu dei palestra lá na Miracema. Já fomos a 3 irmãos da palestra do Brasil. Não, é só ligar, passar na rua ali, não tem burocracia não. A faixa etária, por exemplo, que aparece aqui um pouquinho, 16 anos para cima, criança não dá porque o conteúdo não, né? É só ligar para a rua, passar lá, é de graça, não cobra nada, nada, entendeu? Por exemplo, nós fizemos uma palestra um dia lá em Santa Cruz, né? Lá, junto lá com a PM organizou lá, botamos 400 e poucas pessoas, junto com o Roberto, que foi vereador, Roberto Jubim. Ele com o projeto de Esperança ali o projeto de Esperança que está em Nascemos, juntamos nós dois lá e demos 400 e poucas pessoas. 400 e poucas pessoas, entendeu? O que a gente quer? Uma tomada, o resto tudo nós temos. Um bairro sim pobre. Eu alugo as cadeiras, não tem problema. Eu quero gente. Bacana. Tá. Então, eu vou deixar o contato, ou arroba, ou o contato do WhatsApp, ou aonde a pessoa pode entrar em contato. Não, pode, também. Que uma coisa. Vou passar aqui agora. Aqui, ó. Só que aqui está tão antigo. Sei o que só falar o número, eu boto aqui no caractere aqui. Tá, deixa eu botar aqui. E eu boto também no descritivo, né? Quem estiver assistindo a gente. O Instagram, por exemplo, se quiser botar o Instagram. O Instagram, pode botar o Instagram. Tá. Eu te mando, pode mandar? Pode mandar. Então, você que está ouvindo, que quiser saber como é que é a palestra, como é que pode agendar,
Tá? Eu vou deixar no descritivo aqui o contato para você entrar em contato, você que é professor, você que tem aí um projeto social que acha interessante, né? Principalmente envolvendo essa faixa etária, e é uma virada de chave importante na vida do jovem, né? Que precisa dessa orientação. Deixa eu fazer só uma pergunta. Eu sei o tempo. Não, mas Esse moço tem o tempo corrido? Não, pode, sabe por quê? Na minha agenda lá, eu já cancelei de 10 até meio-dia e meio. Então tá pode. Então deixa eu fazer uma pergunta, que é uma curiosidade minha. O senhor disse que tem quantos anos de sociedade lá com o Zéias? 49. 49. Qual que é o segredo, ou o que acontece para ter uma sociedade durante tanto tempo, manter uma sociedade durante tanto tempo? Rapaz, eu penso assim, tudo na vida. Quando eu era estudante, existia uma matéria OSPB. Nessa época não. Organização Social e Política do Brasil. Onde o cerne, a principal, o meu direito, vai até onde começa o seu. Em tudo. O filho, com a mulher, todo mundo. E que nós achamos muito importante, desde lá de trás, nós, acho que foi preponderante, nós chegamos à conclusão, 2 sócios, que nós não iríamos mexer com dinheiro. Desde quando eu pensei pequenininho, nós sempre tivemos um tesoureiro. Até hoje nós temos. Então, na Major, por exemplo, eu não mexo dinheiro, nós é meu dinheiro. Nós temos 2 lá, mexe na parte de tesouraria. Mas na Copal, mesma forma. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nós dois fiscalizamos, né? A parte de financeira. Por exemplo, o Oséias coordena a Major, estou colado lá. O Oséias fechou o mês lá. Até porque o maçã é informatizado, o menino bota lá direitinho, ele passa, analisa, olha, bota na minha mesa. Então, um dia que não deixa um mês, quando é dia 5 mais ou menos, hoje está fácil, né? Está na minha mesa lá, o relatório todinho, da Major Madeireira, com tudo direitinho, bonitinho, ensinando por Oséias. O que eu faço? Oséias, com Oséias, 50 anos. Aí o que eu faço? Eu só olho, qual foi o resultado? Não justifica hoje mais para fiscalizar. Por um motivo. Primeiro, a confiança que eu tenho nele. E segundo, alguém elabora e ele confere. Desde a época. Então, eu acho que facilita por quê? Se alguém falar assim, um exemplo, com ele comigo, ih, rapaz, bicho pode confiança, entra aqui, sai aqui. Entendeu? E nós não misturamos. Eu acho importantíssimo para o empresário. Esse Roque Jacinto ali atrás, você tem que ler, rapaz. Você lê, você aprende. Roque Jacinto já falava. O grande problema do pequeno empresário é que ele confunde o bolso dele com o da empresa. Vou pagar uma luz da empresa, tiro do meu bolso. Vou pagar uma despesa, farmácia minha, pego no cara da empresa. E uma coisinha que nós sempre pensamos também, até hoje a gente adota. Nós sempre tivemos salário. Não importa o que a empresa ganha. O importante é você ter controle daquilo que você gasta. Não colher de chá aí, que eu faço, tem que conversar com quem está na frente. Vem a minha memória agora, aí você pergunta, uma pergunta que eu fiz para o pastor Sebastião Martins. Quando eu comecei a montar meu negócio, você falava que o Sebastião Martins é um homem de sucesso, né? Eu questionava isso. Eu conheci ele em 72, trabalhava no botequim, no restaurante, aqui onde a raia aqui tem um prédio velho, e ele começou ali com uma lojinha de, no máximo, 2,5 metros de largura, com uns 6 de profundidade. Ele consertava a bicicleta. Aí Deus abençoou, que ele cresceu. Estando com ele, perguntei: como que eu faço para poder desenvolver meu negócio? Eu disse: jamais esqueça. A gente não ganha dinheiro pelo que se ganha, mas pelo que se gasta. Então, eu zero esse ensinamento, sempre ganha um salário. Por exemplo, sei lá, 2 salários. Cada um vive dentro de 2 salários. A empresa lucrou 20 salários, porque da empresa. Quando nós fizemos mais ou menos, salvo engano, é o que o americano faz, salvo engano. 1/4 usa para ele e o restante para a empresa. E foi isso que Deus abençoou, comprou uma sede ali, estamos hoje, nesse pensamento. E outras coisas que nós temos. A gente vive dentro daquilo, do salário. Melhorou um bocadinho, vamos melhorar o salário. Vamos melhorar. E largava a idade de lado. Eu comprei um carro zero, por exemplo, o primeiro carro zero que eu comprei foi em 2010. Houve um acidente, o carro morri, o seguro pagou menos. O que eu fiz? Não vou endividar.
para poder comprar outro. Comprei um carro velho, até ficar uns 3, 4 anos, recuperar, entendeu? E às vezes eu vejo também, rapaz, no dia a dia, o pessoal não está habituado a poupar. Hoje, por exemplo, a facilidade de crédito é muito grande. Então, como regra, nós nunca compramos nada fiado, assim, a perder de vista. Vamos comprar um negócio, não, fazer poupança. Meu carro, por exemplo, não, primeiro vamos fazer um consórcio, vamos fazer uma poupança, e jamais endividar para comprar bem. Porque às vezes está fácil, rapaz. Hoje, por exemplo, o cara quer ganhar um bocadinho, mas ele não faz conta do juro. O banco chega para você e fala, não, tem um juros na bicharia. Mas bota esse juro para lá, juro é juro. Então é mais fácil fazer o quê? Quer comprar um carro? Não, vou financiar meu carro. Ou vou andar de carro. Não, faz o contrário. Como custa um carro? Eu estou aqui de carro agora. Mas quando o outro, já fiz a poupança. Xizinho para poder comprar o carro. Entendeu? Não ao contrário. Melhorou um bocadinho, estou com um emprego. Eu vou comprar um carro financiado. Também você fazer o quê? Que carro que eu quero? Vou programar? Bom, espera um pouquinho mais, faz o poupança sozinho e compra o carro à vista. Aí você vai negociar, você vai ganhar desconto, entendeu? Então eu acho que o brasileiro, na minha opinião, modesta, tem que pegar o hábito de poupar e não comprar financiado. Entendeu? Assim Deus abençoa. E o Zé, graças a Deus, ele sempre. Entendeu? É muito fácil. Quando você encontra um cara bom, Deus abençoe quando eu tenho com o Zé, é diário, é muito fácil, entendeu? Então o Ricardo, que é nosso sócio da hoje, Deus abençoe a nossa equipe. Tá? Nossa equipe, graças a Deus, nós temos lá, o que eu falo? Nossos colaboradores são nossos amigos. Lá na Major, por exemplo, chega lá, cara, todo mundo legal, todo mundo bem, entendeu? Temos lá uma turma lá no Citanão, porque para não ser injusto demais, né? Chega no Copom, que harmonia, rapaz. Enfim, Deus tem que estar presente nos seus negócios. Um exemplo, as empresas nossas lá, antes de começar o trabalho, é feita oração. Ora, aquela coisa. Porque tem, rapaz, eu digo que o ser humano, né? Graças a Deus, vários fazem assim. Mas tem que ter, cara, Deus na sua vida. Facilita muito o convívio, entendeu? É legal, entendeu? E aí, Deus tem abençoado a gente, tem bons clientes, entendeu? E que negócio, cara. Na fritada, rapaz, a gente nasce, cresce, vive e morre, cara. Você não precisa atropelar o próximo para poder isso, não. Você não precisa ganhar dinheiro de forma desonesta. É que eu falo, R$1 abençoado, ele multiplica. R$1 amaldiçoado, ele é negativo no seu bolso. Então, é pensamento assim, abençoado, legal. O senhor dá conta de vários negócios, é palestrante, tem a questão da advocacia, tem outros negócios, e ainda faz a caminhada, cuida ainda do físico. Como é que o senhor administra todo o tempo para todas essas... E é uma pessoa, um avô muito presente, uma pessoa muito presente na família. Eu acompanho o senhor nas redes sociais, vejo que o senhor está sempre com os netos, está sempre ali participando das furadas que o Ney faz. Né? Como é que o senhor administra o tempo para isso tudo? Você imagina bem, por exemplo, tudo isso que você é lendo. Se eu não me engano, rapaz, eu lendo no livro do Roberto Chinayachique, se eu não me engano. Esse Roberto Chinayachique me incentivou, assim, eu sou católico praticante, mas às vezes faltava alguma coisa assim no dia a dia. Foi quando adotei a reza do terço diariamente. Né? Eu uma palestra com ele, onde ele fala que o dia inteiro falando sobre como ganhar dinheiro. Foi em campos. Chegou ao final, como administrar, né? Ele falou assim, olha, agora, durante o dia, ensinei você a administrar. Agora eu vou ensinar vocês como obter felicidade. Aí ele falou que em relação na casa dele, ele é protestante, se não me engano, após o final do almoço, reúne tudo na família, e à noite eles fazem um pequeno culto familiar. Aí também lendo, se não me engano, o Lá Ribeiro. Lá Ribeiro é extraordinário. Quem tiver a oportunidade de ler Lá Ribeiro, rapaz, é uma tosse doido. Principalmente um livro pequenininho, o sucesso não ocorre por acaso. Se não me engano, é nesse que eu li, se não me engano. Né? Então, teve um gerente minuto, comecei a ler, mas eu me identifiquei com o cara, nem li o resto. O que eu faço, o que ele faz? Onde ele cita, por exemplo, em relação ao dia, 24 horas. Você dorme em média 6, 7, no máximo 8 horas por dia. É você programar. Eu estou vivendo um mundo hoje que você tem que se preparar. Eu tenho uma rotina. Um exemplo. Levanto de manhã, primeiro passo. Faço minhas orações, importantíssimo. Eu tenho em casa um escritório particular só para estudo e para serviços especiais.
Eu fiz um recurso, por conta de razões especial. Eu não faço no escritório. Eu vou no meu escritório lá, tranquilo, quietinho lá. Então, chego, levanto. De manhã, meu café da manhã. Levanto, vou, estudo um pouquinho, gosto de estudar, me faz bem. Desço, me atualizo no jornal, passo na minha mãe, dou um beijo nela, passo na igreja. Eu tenho um hábito, desde quando eu era professor de cozinha, moro na chácara, bicicleta, passava ali, sempre estou Santíssimo. Que às vezes acontece, cara, ajuda muito a oração. Para nós católicos, você vai no templo, por exemplo, aqui no centro, aquilo é uma bênção. Você passa ali 2 minutinhos, rapaz, que tem uma energia, que quem vai ali, ele vai com objetivo. Ninguém vai passar dentro da igreja. Então o ambiente ali, cara, ele é um troço extraordinário. Aí vai, 10 horas, café com Zéia, tal. E aí, todo santo dia, faço caminhada. Aí, no segunda-feira, no caminho, para poder descansar as pernas, é o dia de sorvete da molecada. Os caras já sabem. Sorvete. Segunda-feira não tem compromisso. Gosto de tomar sorvete, tal. E a última sexta-feira do mês, por exemplo, já me lembraram ontem, um netinho. É almoço com os netinhos, assim, da adolescente. O Gabriel, comecei com o Rafael, mais velho. Hoje o Gabriel, o Felipe, o Ito, por enquanto pequenininho, só vai no sorvete, e o Iago. A gente senta ali, entendeu? Toda última sexta-feira. Última sexta-feira do mês. Aí nós chamamos minha esposa e o Rafael e o Matheus são adolescentes. Então é o dia dele. O último domingo do mês, churrasco lá em casa. Aí meu sobrinho, meus cunhados, todo mundo, todo mundo, né? Churrasco. Então, rapaz, você vai levando assim, entendeu? Uma coisa que negócio, por exemplo, Daiane, por exemplo, foi a última que teve pouca atenção comigo, eu com ela, porque quando eu comecei a faculdade lá em Itapiruna, ela está com seus 12 para 13 anos. Entendeu? Mas ela se lembra até hoje que eu sábado, eu comprei uma coleção de fugiu o nome agora do autor, Código Civil, e eu estudava essa coleção todo sábado de manhã lá no Campestre. Eu tirava uma parte do Campestre de manhã para estudar esse livro. Entendeu? Aí eu estudava lá e levava a ele comigo, pequenininho, para poder brincar na piscina. Entendeu? E um pouquinho antes, eu tinha uma moto, aí no almoço, botava as 3 na moto, e rodava no bairro só para poder marcar presença. E até hoje você lembra desse detalhezinho, que a gente não está na quantidade, está na qualidade. Né? No dia seguinte, com seu filho, você está aqui, por exemplo, no celular, e está por ali. Entendeu? Então essas coisinhas assim dá tempo para tudo, rapaz. Eu vou na igreja, vou na missa, não falta missa. Não pode motivar. Para mim, missa é um exemplo. Segunda-feira, os católicos não sabem. Mas tem uma missa de 3 horas maravilhosa. Maravilhosa, 3 horas. Aí, como regra, vou no domingo, porque domingo é preceito, né, o católico. Né, né, uma horinha só também, passa rápido. E na segunda-feira, eu assisto essa missa, porque é muito bom, rapaz. Rezar, orar, muito bom, entendeu? E eu converso muito, né, eu tenho boas amizades com pessoa católica, protestante, eu tenho 3 pastores que são meus amigos particulares, a gente conversa muito. Eu sou um cara de democracia, para mim, é religiosa, tem esse negócio muito bem com pastores. O pastor Sebastião, por exemplo, uma amizade de longa data. E, já que eu estou aqui, um abraço para o pastor Aelso, né? Não sei se você conhece lá, entendeu? O pastor Wagner. Sim. O pastor Wagner, né? Wagner é bom. Então, uma amizade. E é isso aí, cara. O tempo, rapaz. Nasceu um filho amigo, dá um tempinho, vou lá. Morreu alguém na família, eu mesmo, vou lá, um abraço. Da vida isso, rapaz. Tem que agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Mas se conseguir agradar a maioria, já tem bom tamanho. Deixa eu aproveitar, não quero encerrar agora. Fica à vontade. A gente está falando, o senhor cita muito livros, né? Estamos falando que a leitura, né, é o que foi o cerne do seu conhecimento aí. O senhor citou aqui o Dr. Laí Ribeiro, que é um escritor muito bacana, eu tenho alguns livros dele, gosto. O Chiniachik, né, que também é bom.
Tem mais algum livro que o senhor recomendaria, além desses dois autores, assim, mas o sucesso não ocorre por acaso, é um livro interessante que eu acho, Não, muito interessante, né, muito que as interessante. pessoas leem, de uma leitura muito, muito boa, né, muito tranquila. E tem algum livro que o senhor recomendaria hoje para as pessoas? Falar assim, ó, leiam esse livro, que esse livro faz uma diferença na vida da pessoa, que é de uma leitura diária. Rapaz, eu acho um exemplo. Para quem gosta de ler, eu acho um livro bom. As 16 Leis do Sucesso. Uhum. Eu mastiguei ela agora recentemente, emprestei agora para uma pessoa que interessou, entendeu? Porque o livro é o seguinte, rapaz. O livro, às vezes, a pessoa lê o livro, não lê o livro, você vai fazer tudo. Eu acho que você lê o livro, é você pegar uma caneta, ler o livro pela primeira vez, vai na segunda vez, primeira leitura geral, vai na segunda vez, todo dia você lê muito livro. Uhum. Tem que pegar uma quantidade mínima e ter qualidade. Aí eu pego o livro, leio a primeira vez, aí depois pego o segundo, pego uma caneta azul e vou grifando o que me interessa. Chegou no final. Aí, às vezes, se for muito bom, eu volto, já pego um marca-texto, aquele amarelinho, e vou selecionando. Entendeu? Para poder você enxugar. O que acontece? É igual o professor, por exemplo. Por que eu estudo essa matéria aqui no que nem? Eu gravava matéria, no Tembra Culto, gravava matéria na faculdade. Aí a Rose, minha irmã, um abraço para a Rose, uma especial para mim, ela fazia um resumo do professor. Daquele resumo do professor, ele fazia um resumo para mim e botava na fita. Princípios. Porque princípio não muda. O Código Civil mudou, o processo civil mudou, mas princípio, o que é crime? Algumas coisas que existem, princípios, que não mudam. Aquilo que sempre existiu, vai existir sempre. Então, esse princípio eu gravo. E vou ouvir de vez em quando, que nessa memória, eu uso muito o método da repetição. Por exemplo, vai ver lá no meu banheiro, no meu espelho, tem lá os principais artigos do processo civil. Então, eu escovo de manhã, eu vendo ali. Aí, eu vou dizer, como regra hoje, eu não preciso quase não usar índice. Está lá. Pá. O Código Civil, por exemplo, os principais artigos do Código Civil, o artigo em si, se você olhar meu Código Civil, ele está todo arrebentado de estudar. Aí eu vou mudar ali, muda, vou colando ali. É meu livro de estudo. Entendeu? Então a coisa funciona assim. Por exemplo, eu estou lendo agora de manhã. Café com Deus Pai. Um pastor gostou, me deu de presente. Então fica ali, de manhã, pode ver lá. Eu sento, antes, estou na fase de assinalar. Tá. Quando chegar ano que vem, 366 dias que tem a folhinha. Uma página por dia. Aí, quando chegar ano que vem, já está mastigado. Vou reler outra vez, porque às vezes a pessoa lê um livro, pega o segundo, ela escolheu um livro bom, né? E aquele ali, você mastiga ele. Analisar, olhar, coisa toda, tal. Um exemplo, quando eu falei com você, em 89, quando Deus explosou nosso negócio, graças a Deus, em 86 montamos, em 89 Deus explosou legal. Eu fiquei meio perdido. Família humilde, né? Perguntar quem Deus abençoou, cara. Naquela época a gente ia toda semana ao Rio, eu era despachante, passei no Macro, uma empresa grande no Rio, passei na Vilar. Método, nunca esqueci, método José Silva, para executivo. Eu sou um pequeno executivo. Eu já comprei, cara, eu artiguei aquele livro e entrou com os princípios que eu uso até hoje. Então, o importante no livro, na minha ordem, não é a quantidade. Eu lembro, não, pega um livro legal, por exemplo, o Sucesso. Esse livrinho, cara, nossa, extraordinário. Entendeu? Eu li também os pergaminhos, esse fugiu da cabeça, fugiu o nome agora. Mas são um livro legal, você tem que ler esse livro durante um ano. São 10 pergaminhos. Fugiu o nome agora. 10 pergaminhos. Uhum. Eu era empregado ainda quando me dei esse livro. Empregado. Foi assim, empresário. 10 pergaminhos. São 10 pergaminhos. Você tem que ler o primeiro, você lê o segundo. Aí foi difícil, cara. Você tem paciência de... São 10, eu fiquei um mês lendo aquele pergaminho. É uma história muito bonita. Fugiu o nome do livro agora. Fugiu o nome. O pergaminho. O livro do pergaminho. Para o subconsciente absorver aquilo,
você passa naturalmente a agir sem você ficar pensando naquilo. Entendeu? Então eu vejo assim, um livro, por exemplo, esse é bom, é 16 livros de sucesso também, cara, extraordinário. Ele aborda tanto a parte profissional quanto a parte pessoal, a parte espiritual. É um livro muito bom. Eu já li todo. É tão bom, rapaz, que durante um bom tempo eu fiquei mandando foto para alguns, um contato meu, principalmente para todo o setor de pedras, todo mundo, não sei se leram, mas todo dia eu mandava uma páginazinha, entendeu? E aí eu indicaria, a base é esse. O sucesso não ocorre por acaso. Pequenininho. Então esse é ótimo para começar. Esse para começar. E para encerrar, esse 16 livros de sucesso, tá? É maravilhoso. Esse é do Napoleão Hill, não? Napoleão Hill. Napoleão Hill, né? Isso, exatamente. Esse é bom. Napoleão Hill é ótimo. Esse é original, esse mesmo. Uma versão mais atualizada, né? Uhum. E um detalhezinho tem aquele que fala assim, mas não gosto de ler. Ler hábito. Eu tenho um sobrinho que é pastor, o Juninho está no Sul hoje, detestava ler. Um pastor não vai ler. Aí alguém indicou ele, e realmente eu concordo, que não tem hábito de ler, não exagera não. Pega 5 minutinhos. Pega 5 minutinhos hoje. Uma semana. Dá 10. Quando ele pensar, ele está lendo 2 horas por dia. Mas se eu parar aqui, um bocadinho, eu leio tudo. Leio tudo. Adoro ler. Leio tudo. Leio tudo. Eu gosto de estudar e ler. E ler, rapaz. Ler para aluno, então. Aluno tem que ler. Pra você ter uma ideia. Só retornando, eu tive a oportunidade de estar com o doutor Fernando Miller, advogado lá em Campos. Tive com um advogado famoso também, lá eu advogo com algumas pessoas aí, e um deles aí tem um advogado famoso lá no Rio Branco. Eu estava começando a faculdade, foi como contador. Aí eu perguntei os 3, né? Eu passei um advogado, todos eles falavam. Esse senhor foi 2 horas, lá de coisa, e esse ali do Rio, ele falou também 2 horas. O doutor Fernando Miller, aqui me impressionou, rapaz. Você tem que copiar as coisas, é fácil. Eu era contador, não era nem formado, sentamos lá. Ele falou assim, rapaz, por isso que os artigos dos códigos, como regra, você tem de cabeça. De família, a partir tal, fica facilita. Me deslumbrou isso. Eu estava sentando lá, aí ele falou assim, o assunto, rapaz, esse problema assim, tal. Esse cara está aqui, ó, com a mão assim, rapaz, foi no artigo tal. Pá. Aquilo ali, rapaz, eu falei, caramba, cara, coisa. Assim, primeiro, demonstra conhecimento, e segundo, cara, facilita as coisas. Sim, sim. E saiu com a solução, cara, ó, faz isso, aquilo. Aí eu aprendi depois como regra, toda consulta que eu dou parecer para os escritos, até porque para poder não ter divergência depois de, o bicho falou isso, falou aquilo. Não, vou sentar, eu assumo o risco. Acertando errando, não tem como escapar. Entendeu? Então é fácil, cara. Livro é questão de começar. Reiterando, então fica aí o Laí Ribeiro, extraordinário. Napoleão Hill, né? Laí Ribeiro, Roberto Chiniachide já é o começo. É isso aí, entendeu? E pega a dica do Litipoca, 15 minutinhos por dia ali, você vai criando hábito. Porque você vê, você está estudando, está lendo 2 horas, sem nada, entendeu? E a vantagem de estudar, vamos dar um exemplo, o direito é muito extenso, né? A vantagem de estudar, por exemplo, é Código Civil. Né? Eu estudo todo dia, vou lendo, no final volto. A vantagem de depois de estudar muito, para os alunos, é passar uma leitura, não é mais estudo. Você vai pegar um Código Civil, por exemplo, você vai ler ele para não esquecer. Na sua memória não é gravador. Depois você passa a ter conhecimento geral do direito, muito gostoso você aplicar o direito, entendeu? Mas tem que ter o hábito de estudar, de ler. Bacana. Quero que o senhor dê um conselho, não conselho é um negócio, né? Mas está na condição de dar esse conselho. Para quem pretende empreender, para quem está começando, ou está pensando em desistir também, porque tem muita gente que está no momento e fala, não vou querer mais nada da minha vida, não. O que o senhor faria nesse caso? O que o senhor recomendaria? Como se fosse uma consultoria aí, já que o senhor tem essa experiência toda, que é uma experiência maravilhosa. Qual recomendação seria, eu acho que seria esse o termo, qual recomendação o senhor daria para as pessoas nessa situação, para que elas seguissem o seu sonho? Primeiro passo, rapaz, eu vejo assim, tem uma realidade,
vamos falar, real. Não adianta você ficar imaginando coisas. Porque tem gente muito teórico, mas não é prático. Né? E você mencionar a situação, que às vezes é melhor você ser um bom empregado do que ser empreendedor. Primeiro passo que eu falo, ser empreendedor não é para todo mundo. Você tem que ter assim, um pensamento de querer empreender alguma coisa, mas tem uma dimensão. Tem um exemplo. Eu já vi, por exemplo, o Ribeiro no funcionamento daquele livrinho do sucesso. No dia, por exemplo, um cara baixinho quer jogar basquete. Quer dizer, algo dessa forma. Você tem que dimensionar, porque hoje, quais são as condições? Bom, por exemplo, você trabalha numa empresa, numa indústria grande. Você é um cara lá técnico. O que eu vou fazer? Vou montar uma fábrica para mim? Vou sair daqui e vou montar uma... Não, na minha opinião. Vou ter que crescer aqui dentro e, veja bem, você também, eu vou dar um exemplo, no meu caso. Nasci numa família muito humilde. Quer dizer, a possibilidade de eu ficar rico é muito pequena. Porque a base, então já tem que ser, como eu falei para você, eu dormi na esteira, já estou numa cama, isso é sucesso. E se quer ser empreendedor, por exemplo, é aprender a economizar. Aquele cara tem condição de ser. É largar a vaidade. Aí vem um cara, por exemplo, quer começar um negócio, nós eletricistas. Né? De repente, quer ser empreendedor, quer criar um negócio. Primeiro faz economizar. E criando, estudando, analisando. Nós estamos fácil. Você no YouTube, como sou um bom empresário? Eu estou aprendendo na porrada. Hoje tem como no YouTube estudar isso, entendeu? E mais às vezes você deixa o tempo acontecer. Às vezes tem gente que tem ansiedade de querer crescer. É a paciência e a perseverança. Quando nós voltamos que tem você lá, você ter paciência e esperar a hora certa. Porque às vezes se você, na hora errada, investir, você cai do cavalo e fica pior para levantar, entendeu? Então, para mim, por aí, mas eu acho que o negócio é ter esperança e mencionar uma possibilidade. Né? Às vezes, por exemplo, o cara quer ser dono, quer ser dono? Quer ser dono. Ele tem que ver se o mercado, como é que está, analisar, estudar. E como eu sou praticante, vou pedir a Deus sabedoria para fazer besteira, entendeu? Eu acho que tem que para mim por aí. Entendeu? Não tem assim, meus olhos, não tem aquela forma mágica de papo. Né? A forma que tem é você ter esperança. Né? Se você é um bom pedreiro hoje, por exemplo, cara, é um pedreiro de missura primeiro. Por que eu sou um bom pedreiro? Poxa, cara, é o que eu falo às vezes, é procurar fazer o melhor de si. Né? Mas o que eu falo pro pessoal lá, tem profissional que ele, quem não bota a maquiagem, está fora do mercado. É o que eu falo. Mas tem aquele que bota maquiagem e se preocupa com maquiagem. Que cara que vai limpar aqui, deixa uma colher aqui, deixa um pedaço do mar aqui, esse botou maquiagem. E tem aquele que bota o batom, aquele cara que vai ali, vestiu limpinho. E tem aquele cara que bota o brilho do batom. Eu falei com você, eu tenho um amigo que se chama Renato, pedreiro lá de Japeri, é o cara que bota o batom. Quer dizer, aquele cara o quê? Aquele cara, por exemplo, que você vai sair daqui, é impecável no que faz. É você tentar ser o melhor no que se faz. Se você não tem essa preocupação, não vai ser nada. Eu vou fazer porque fazer. Não, tenta botar o brilhinho do batom. Aquele cara que vai se preocupar, reitorando, é o pedreiro. Olhar aquele direitinho, como se fosse um artista, querer deslumbrar, aquele que vai, o batom chegar aqui, né? Olhar, vai gostar, olha, diluma, vê o melhor de si, faça como se fosse para si, trabalha como se fosse para si. É que eu falo, às vezes você pode trabalhar como se fosse para Deus no dia a dia, errando ou acertando, porque não tem como. Né? Ontem, um assunto era esse, eu atendendo alguém no 0800, aí eu atendi. E quando é no 0800, você fica achando, imagina assim, se realmente o atendimento é bom. Amigo, fica tranquilo, fica tranquilo, essa parte não cobra nada, mas fica tranquilo. O atendimento, quando quem me paga, eu estou te dando para você. Porque naquele momento ali, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro. Nesse momento, para servir a Deus. Então, se bobear, eu tiro mais atenção a você do que de lá, porque aqui é coisa mais séria. Lá é para ajeitar meu bolso. Aqui é para ajeitar minha graça. Então, acho que no dia a dia, acertando, errando, é você ser sincero com os seus clientes. Primeiro passo é isso. Às vezes, cara, você
e tentar fazer o melhor. Reiterando, nem sempre você consegue porque nós temos falhas. Mas se você tem um objetivo de fazer o melhor, na pior das hipóteses, você vai ser bom. Se você acomodar se sou bonzinho, você não vai chegar lá. Então, cada um na sua parte ali, quem quer montar um negócio, pensa bem em montar. Em primeiro lugar, fazer economia. Não faça empréstimo para poder ficar pagando juros, nada disso, entendeu? Primeiro, é ter qualidade. O cara, por exemplo, vai no restaurante. É ótimo. Aquele cara que deslumbra. Quando você come o que o cara gosta, aquela coisa toda. Porque às vezes o cara começa um negócio que é montar dele próprio. Ele não aprendeu nem fazer aquilo que ele quer fazer. Primeiro é fazer aquilo que. Entendeu? Como eu falei com você, por exemplo, na época eu era contador, nem pensava em ter escritório, para de obra. Meu sonho é trabalhar, eu trabalhava numa nova empresa. Em 79, você entendeu? Quando a enchente grande, eu moro na chácara. Quando eu olhei ali perto do salão da chácara ali, aquele prédio grande ali, onde estava a água, eu olhei mais ou menos, falei, esse cara está entrando na obra no escritório. Fui cá, peguei a chave, atravessei ele pela igreja, fui lá, faltavam 2 dedos para entrar. Eu olhei, vou entrar, abri a porta, comecei a levantar. Eu era empregado comum, nem tinha conhecido assim. Eu entrei em 76. Foi em 79, quer dizer, eu estava trilhando ainda, nem era dos cabeças, não. Aí quando eu fui lá, eu botei para cima. Quando o Ronaldo chegou, morava lá na Ferreira, lá já estava com a pessoa entrando para cima. Já estava com a pessoa entrando para cima. Quer dizer, ali nasceu o quê? Tanto que ele morreu por ser meu amigo. Morreu agora tem uns 5 anos. Amicício mesmo. Ele viu que eu não interesse pela empresa. Então, tudo muito bem. Eu fui lá. Então, é amor ao próximo. Você tem preocupação de fazer o melhor para o próximo, eu falei você, Deus lá atrás vai te amando também, vai abrir suas portas. Então, isso não tem. Retornando a pergunta que você falou em relação ao empreendedor. Aí o cara saber, faça um autorretrato. Eu tenho condição de montar? Eu tenho que pico para aumentar? Eu tenho um sangue frio para poder administrar meu negócio? E primeiro trabalhar, não importa, patrão, empregado, tem que trabalhar. A filosofia do pobre é trabalhar e trabalhar. Acho que trabalhando, cara, o resultado vem bom, ser honesto. O real é o seu, é o seu. Luta por ele. Quando não é seu, deixa ele lá. Eu faço, tranquilo. Viu? E quem está falando é quem fez, né? Esse aí ele não leu no livro, não. Esse aí foi ele que viveu. E falando em livro, quando é que sai a sua biografia? Que merece uma biografia, isso aí. Sabe o que acontece? A Daiane escreveu um livro. Que aconteceu com suas coisas. Veio um rapaz lá de Ronaldo, por sinal, gerente da Caixa Econômica. Ele é de Mimoso do Sul. E eu, um dia, ele foi no escritório, tem uns 10 anos, algo assim, colhei uma assinatura no escritório, num negócio lá. Aí ele passou no corredor, quando você passar no escritório, você vai ser convidado. À esquerda ali, tem a nossa foto de José, quando começamos. Eu, José, o Naim e o balcão. E o balcão nós compramos 2 meses depois. Era o balcão e 2 mesinhas. Aí ele passou lá e foi lá, assinou e tal. E quando ele voltou para a Caixa, ele perguntou ao Zé Geraldo, já aposentado, você conhece, né? Assim, que sabia a história. Porra, aquele quadro ali e tal, a coisa toda. A nossa sede é no coração financeiro de Pádua, né? E o Geraldo me conhece há muito tempo e ele me contou mais ou menos, né? História e tal. Aí passou uns 20 dias e ele foi lá no escritório. Falei, pô, vai vir aqui, rapaz, para te devolver o documento assinado. Quando eu chegava aqui, ele me deu motivo. Rapaz, o motivo voltava. Ele falou comigo, mas por que, rapaz? Rapaz, quando o Geraldo contou a sua história, coisa toda e tal. Aí ele falou assim, tipo, rapaz, escreva um livro, rapaz. Ah, tá doido, rapaz? Um livro pra quê? Não, mas rapaz, compra um livro e tal. Aí, rapaz, mas veja bem, livro eu não tenho. Eu tenho um resumo aqui no computador da minha história. E aí ele me incentivou a coisar. Por que o livro? Quando começou o negócio a melhorar, o mais difícil que tem, por exemplo, você nasce num lar humilde. Suas filhas crescem num ambiente melhor. A tendência como regra de seus filhos e descendentes, a regra, não ter a humildade que você teve na sua família humilde. Eu tinha essa preocupação. Quando esse negócio começou a melhorar, eu fui abri um caderno, comecei a
tudo certo, tá ali. À medida que minhas filhas completando 16 anos, eu pedi para ler aquilo ali e trocar ideia comigo. Para que elas tivessem conhecimento das raízes. A Dayana, quando ela escrever, ela quis pegar aqui e transformar no livro. Então, o garçom que virou doutor. Como você abordou esse assunto, e eu tenho poucos exemplares, porque, se eu não me engano, tem 4 lá. Desse 4, te mandar um. Opa, vai ser um presente. Título, o garçom que virou doutor. Isso, vamos pensar numa segunda edição e fazer mais publicação desse aí. E realmente é uma história que merece ser compartilhada, por isso eu agradeço demais o senhor estar aqui compartilhando um pouquinho dela. Viu? Gente, você que ouviu aí mais esse episódio, é mais uma aula que foi, né? Inspiradora. Palestrante, o pessoal fala palestrante motivacional, né? O senhor também é inspiracional, olha, palestrante inspiracional, porque inspira e motiva, Obrigado. Viu? Quero agradecer demais, eu estou muito, muito feliz mesmo, o senhor ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Eu falo que está estendido a Daiane e o Ney, né? O Ney já está convidado também, então já tem mais pela frente. Só lembrando de algumas pessoas que a gente citou aqui, que a gente tem episódios com ele, que é a Liliane Padilha, é a nossa patrona do podcast, do Padocast, né? O primeiro episódio é com ela e o terceiro episódio é com ela também. Se ela fizer mais um, ela pode pedir música já, entendeu? Então, mandar um abraço para a Liliane, vou deixar aqui no card também para o pessoal que quiser assistir o episódio. Tem o Carlinhos Moreira, né, que vai estar também com a gente, lá de Miracema, que é um cara fantástico. Também vou deixar aqui. E eu quero agradecer muito, muito, muito. Para você que se sentiu inspirado, você que está ouvindo a gente, se sentiu inspirado, ouvindo toda essa trajetória, toda essa aula, né? Deixe seu comentário aqui, como é que isso mudou o seu jeito de pensar. E se quiser deixar sugestão de outras pessoas tão bacanas, assim, tão inspiradoras quanto o Dr. Vitipó, eu vou ficar muito grato. A gente vai deixar os contatos, né, o arroba do Instagram, para você que quer uma palestra, para você que quer uma consultoria, né, para você que quer alguma coisa da advocacia, um cara que tem uma experiência fantástica. Também para você entrar em contato, vou deixar aqui no descritivo de onde você estiver assistindo, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, tá beleza? E obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo episódio. Valeu! Você ouviu Padocast. Patrocínio Supermercado Super Paduano. Quarentena Burgers, Beer and Barbecue. Baby Mania, moda infantil e brinquedos. Pica-Pau, materiais de construção. DNA Sistemas. Drogaria Cidade Nova. Micromed Informática. Mila Internet Fibra Ótica. Apoio Chaveiro e Amolador Lemos. Jeito de Brasil Ateliê. H17 Multiatendimento. Zap Pádua. BX4 Assessoria em Marketing. Apoio de divulgação Jornal do Noroeste, Jornal Na Boca do Povo e Jornal Sem Limite.